E traz, principalmente aqui no Agricultura BR, como que vem este cenário analisado. É por isso que eu vou conversar agora pela internet com Marcos Araújo, ele que é consultor da Agrinvest, participa do programa conosco. Marcos, um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa conosco, e depois de muita oscilação, um cenário de volatilidade extrema, pode-se dizer assim, hoje vemos alguma recuperação mais firme para a soja, e nós temos aí alguns parâmetros que acabam por dar sustentação aos preços. Como que você analisa este momento da oleaginosa operando em Chicago e os reflexos disso aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Como você comentou anteriormente, temos uma influência climática que afeta a produção de soja, principalmente na parte leste do Corn Belt e nas planícies, pegando de Kansas até as Dakotas, mas também outro fator importante que motiva essa alta hoje em Chicago é o fato que a Indonésia, maior produtor mundial do óleo de palma, está reduzindo as tarifas de exportação do produto, dando uma sustentação. O óleo de palma chegou a bater 10% de alta e a soja em grão, o óleo subindo aí 4%, que consequentemente dá força para a soja em grão. Do lado negativo, Fabiano, continua sendo ainda a demanda chinesa, que está doente nesse momento. Você tem uma margem da indústria processadora de soja na China com prejuízos aí de até $40. Algumas localidades na China, a depender da região, reporta-se prejuízos no esmagamento de soja de até $100 por tonelada. Consequentemente, essa menor demanda, principalmente porque a nossa soja vira farelo para alimentar os suínos na China. A boa notícia também da China é que a margem do suinocultor vem melhorando nas últimas semanas. Porém, não ao ponto ainda de reverter esse cenário de curto prazo, que nós temos grandes estoques de soja na China e aí o mercado segue pressionado. Portanto, nós precisamos ter uma grande quebra de safra, não está confirmado isso ainda, para que pudesse realmente dar um novo ímpeto de altas tão significantes de curto prazo para a soja. Marcos, em torno daquilo que nós temos dos números, principalmente o último relatório de oferta e demanda, ele trouxe alguns dados que são interessantes, né? Uma redução, inclusive expressiva, na estimativa de produção norte-americana, um recuo para os estoques globais de soja, mas também mexeu um pouco com a demanda. Eu lembro que para a safra 22-23 traz uma redução chinesa de 99 milhões para 98 milhões de toneladas. Ainda que com esses números que nós temos, que foram revistos, né, e tudo que o mercado nos conta, cenário para a soja, ele ainda é bastante ajustado, no seu entendimento? Nós aqui na Agrinvest, nós acreditamos, você vendo um movimento coordenado de vários bancos centrais ao redor do mundo, com o aumento da taxa de juros e a fim de controlar essa demanda, vários analistas de mercado também, do mercado financeiro, está tendo uma expectativa de uma recessão mundial, Fabiano. Consequentemente, uma menor demanda. Nós acreditamos que essas altas de soja aí é o pulo do gato morto e o produtor tem que fazer conta para proteger a soja para 2023, ficar muito atento, porque nesse ritmo de produção de carne suína na China, essas importações estão muito mais para 90 milhões do que 98 estimado pelo USDA. Muito bem. E essa situação que você falou de posicionamento do produtor, isso encaixa aqui sobre o produtor brasileiro. Hoje, por exemplo, pela questão da movimentação do mercado financeiro, nós temos um recuo, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, a maior parte do mundo, um recuo da moeda norte-americana, um certo ânimo entre investidores, aquela aversão ao risco ficou um pouco de lado, pelo menos. Isso mexe também com os preços de formação de soja aqui no Brasil. Como que esse produtor brasileiro, que está com uma comercialização lenta, tanto da safra 21-22 e principalmente da 22-23, pode se posicionar neste momento? Bom, Fabiano, assim, você tem muita gente no mercado brasileiro aí que nesse momento o mercado físico está bem lento, com poucos volumes reportados assim no mercado físico, produtor esperando uma reação mais significativa de preços de commodities agrícolas. Nós lembramos que, do ponto de vista de segurança alimentar mundial, o problema não foi solucionado.
Nós vivemos agora uma boca de safra de colheita no hemisfério norte, que é o maior produtor de cereais no mundo, Estados Unidos, China, Europa como um todo. Portanto, nós temos uma pressão sazonal agora, daqui até novembro, de queda de preços devido à safra no hemisfério norte. Porém, quando nós falamos de oleaginosas, por exemplo, a região do Mar Negro, Ucrânia especificamente, com óleo de girassol, com todo esse problema de armazenagem naquele país, essa questão de oleaginosas, proteína vegetal, esse problema deve ser muito agravado a partir do primeiro quadrimestre de 2023. Aí nós acreditamos que vamos ter uma grande pressão em relação ao preço de alimentos a nível mundial. Porém, agora, de curto e médio prazo, nós temos que ficar muito atento, como você falou, esse risco do dólar. Aqui no Brasil, o dólar subiu em relação a essas questões fiscais, vale diesel, vale gás e tudo mais, aumentando um déficit, fez com que o dólar subisse bastante. O Brasil hoje, dentro dos países sem risco de crédito, sem descontar a Argentina, é o país hoje que mais paga juros no mundo. Então, passando esse problema de eleição, essa questão fiscal no Brasil, a tendência é que o fluxo de dinheiro venha muito grande para o Brasil, fazendo com que o dólar perca muito valor frente ao real. Porém, então, mais uma vez, o produtor tem que estar atento. O problema é o produtor que olha 2023, escutando a gente aqui, vai vender, mas não faz proteções com seguro de alta, aí a coisa pode se complicar. Tem que andar junto. Mercado físico e as ferramentas de proteção lá na Bolsa de Chicago, Fabiano. Marcos, você lembrou muito bem, né, as questões fiscais aqui do Brasil, nessa criação de bolsas, um gasto público bem mais elevado, né, traz a moeda norte-americana para cima, né, o investidor vê o Brasil como um risco, e nós já tínhamos um fator natural que é a eleição presidencial e também para governadores neste ano, mas principalmente a presidencial, criando ali um certo conflito em relação a investidores, fazendo com que, teoricamente, o dólar suba. Na maior parte das vezes, nas nossas eleições, o dólar subiu. Este fator pode ser um elemento que vai trazer um impacto positivo para esse sojicultor brasileiro, ou não é bom contar com isso? Certamente, isso aí foi positivo. Recentemente mesmo agora, você pega esse dólar nosso que estava 4,67 para agora 4,40, essa alta do dólar amenizou e muito o recuo de Chicago. Nós tínhamos o bushel da soja março 2023, a grosso modo a 15,40, para hoje, o março com essa alta 13,90. O preço da soja em reais caiu pouco por essa alta do dólar. Se você pegar um preço de uma soja de 30 dólares e esse recuo do dólar de 60 centavos, só o efeito cambial, Fabiano, reduzirá o preço da soja de 2023 em R$18 por saca. Muito bem, Marcos. E aí pensando, né, nós estávamos olhando essa tendência de comercialização de soja aqui no Brasil. Você acredita que a partir deste momento nós possamos ver o produtor fazendo algum tipo de cobertura e travando negócios, ou ele deve manter essa estratégia que já vem sendo adotada desde o começo da safra 21-22? Se ele está assistindo, isso só é uma estratégia de ficar pagando o ticket do cinema e assistir o filme. Agora, se você pegar um preço de uma soja para o ano que vem a R$ 179, R$ 180 base Porto, liquida Sorriso a 143, numa condição climática de 65 sacas, é um lucro para o sojicultor de Sorriso de R$ 3.047. Há 5 anos atrás, esse lucro da soja de Sorriso eram R$ 400 por hectare. Se nós pegarmos Dourados, aí no Mato Grosso do Sul, a condição da soja para o ano que vem está dando uma rentabilidade para o sojicultor de Dourados de R$ 4.200 por hectare, o que é um espetáculo de um lucro muito bom. Então, se você fazer uma venda a termo para as trades, cooperativas, para o ano que vem, visando essa gestão do negócio, esse lucro, não há mal nenhum nisso daí. Agora, tem que estar atento, por exemplo, Dourados é uma região de maior instabilidade climática quando comparado com o Sorriso. Se o sojicultor está fazendo uma venda futura para pelo menos cobrir seus custos, nós ficamos muito confortável do produtor estar com pelo menos 40% da safra 23 vendida, Fabiano.